Bom, senhores, então a nossa aula foi interrompida abruptamente, mas a gente vai retomar aquele conhecimento agora. Bom, então eu estava falando sobre as aberturas de campo, e aí dizendo para vocês sempre que o denominador é o campo 1010, que é o campo padrão da radioterapia, e aqui em cima é o campo em medida, que pode ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, e assim sucessivamente. Quando chegasse no campo 1010, a gente teria que esse denominador seria igual a 1, porque o número dividido por ele mesmo é igual a 1. E depois dessa abertura 1010, a gente teria 12 por 12, 15 por 15, mas aí seria um aumento muito de leve, né? Porque o fator campo ele aumenta dessa maneira, muito leve, até chegar a um campo 40 por 40, porque também tem a seguinte questão: quando você tem uma maior abertura de campo, né, você permite que mais fótons cheguem no detector, certo? Você aumenta o espalhamento. É isso que é dada, é isso que é o principal fator norteador dessa diferença. Então o fator campo é muito importante por causa disso. E sempre quando às vezes existem procedimentos de emergência que você tem que ir, o sistema não vai poder calcular para você. Você tem que fazer o cálculo direto no acelerador. Imagina só, um paciente chega com dor extrema no serviço de radioterapia e não dá para fazer tomografia porque ele não aguenta ficar muito tempo deitado, sentado, e aí o paciente é levado diretamente para o acelerador e você tem que fazer esse cálculo. E você tem que saber a abertura de campo para saber mensurar essa diferença de MU. Pode ser 3, 4%, essa diferença devido ao tamanho de campo, pode ser irrisória, mas como a gente tem vários fatores no cálculo da MU, poucos por cento em vários fatores vai resultar em um erro grande. Então é importante saber a questão do fator campo. Depois que é realizado o comissionamento, uma tabela de fatores campos é gerada, e isso está no livro de cálculos. Isso tem que estar no serviço de radioterapia sempre à mostra. Então vamos lá. Da nossa tabela de comissionamento, chegamos no fator campo. Como é que é o fator campo no controle de qualidade anual? No teste 6 de fator de campo, geralmente a gente carrega uma unidade de monitor, a gente faz as aberturas de campo numa profundidade de 10 centímetros e a dose monitor que a gente coloca é 50 mil. Como o campo padrão é o 1010, para a gente, ele vai ser o 100%, né? Então a gente vai fazer duas medidas, né? E faz a média das medidas. Nesse caso, 625, 618, né? A gente faz a média entre as duas medidas, né? Vai ser provavelmente o que? 621. Esse vai ser o nosso valor padrão. E a gente vai comparar com o valor do primeiro comissionamento, que é esse valor utilizado. Então a gente vai fazer no teste anual o 1010 e vai ter que dar 1. Vai ter que fazer o 88 e vai ter que dar esse valor aqui do comissionamento. Vai ter que fazer o 15 por 15 e vai ter que dar esse valor, 1026. Vai ter que fazer o 18 por 18 e o 20 por 20. Isso aí é o que está escrito aqui. Mas se você quiser testar outros tamanhos de campo, você pode testar também. Colocar outros fatores ao invés desse, você pode colocar também, desde que você tenha a medida 10 por 10, que é a medida padrão da radioterapia. Tá certo? Então não basta só medir e alimentar, você tem que também verificar isso anualmente. O fator bandeja em radioterapia é um fator que
está caindo em desuso. O que é bandeja? A bandeja é um acessório de acrílico que você encaixa no slot do acelerador linear. E para que serve essa bandeja? Bom, a bandeja ela serve, no tratamento 3D, ela serve para você colar aquele bloco relativo àquela abertura de campo quando você não tem multilift. Quando você não tem multilift, você pode fazer esse bloco de alloy. Esse bloco tem mais ou menos 7 centímetros de espessura. Então é possível fazer um conformacional, um tratamento 3D conformacional com bloco, desde que você tenha a bandeja para esse objetivo. E como a bandeja é feita de um material de acrílico, você tem que quantificar o quanto que ela atenua para saber o quanto de MU que você vai ter que aumentar. Tá certo? Bom, sobre o fator filtro, como a gente já ouviu falar, os filtros eles são muito importantes em radioterapia. Eles são modificadores de dose, eles modificam o formato da curva. O formato da curva do perfil, a gente já viu como que ele é, né? Quando você tem o filtro, esse formato muda. E a mudança desse formato como é que eu posso dizer? A mudança do formato dessa curva, ela favorece alguns tratamentos. O filtro ele pode ser usado em tratamentos de mama, onde a gente tem regiões onde a gente tem uma falta de tecido, e essa falta de tecido pode ser compensada pelo filtro, né? A gente tem tratamentos que são muito favorecidos anatomicamente pela presença do filtro, como por exemplo um tratamento de meta-óssea, certo? E a gente tem que comissionar esse fator filtro. O que é o fator filtro? Pessoal, você pegou o filtro, colocou na frente do feixe. Esse filtro ele é feito de aço inoxidável ou de chumbo. Você está colocando material de alta densidade na frente do feixe. Quando isso acontece, qual é a tendência? A tendência é ele ser atenuado. É ser atenuado drasticamente. Então, você tem que quantificar essa quantidade de atenuação do filtro. Então, como é que é feita a medida do fator filtro? Campo aberto, 10-10, padrão da radioterapia. Mede. Vai lá, coloca o filtro 15, nas mesmas condições. Mede. Faz a razão filtro 15, filtro 10-10, sem filtro. Filtro 15-15, sem filtro, na abertura de campo 10-10, fator filtro 15. Tira o filtro 15, pega o filtro 30, coloca. Aqui no denominador está o 10-10, o aberto. Tá? Mediu com o filtro 30, obteve o valor, coloca aqui no numerador, faz a razão. Tira o filtro 30, 45, faz a medida, coloca no numerador da razão. Esse vai ser o seu fator filtro 45. Tira o filtro 45, coloca o filtro 60, mede, coloca esse valor medido no denominador da razão. Esse vai ser o seu filtro 60. Okay? Então assim a gente tem a medida dos fatores filtros para todos os filtros em radioterapia. Também a gente tem a aquisição, né, dos perfis de dose para o filtro 60. A gente tem as PDPs. A gente faz a aquisição das PDPs para o filtro 60. Por que a gente faz a PDP para o filtro 60? Para a gente também ter um fator de cálculo na dose, que é o Beam Hardening Factor, fator de endurecimento do feixe, tá certo? Então, quando você coloca um filtro na frente do feixe, o que acontece?
Qual é a tendência do que pode acontecer? A tendência é que você bloqueie as energias menores. Que as energias menores fiquem atenuadas no próprio filtro, que elas não passem e cheguem no detector. Então, isso é chamado de endurecimento do feixe. Você bloqueia as menores energias e só as maiores energias passam. Isso aumenta a média energética do feixe. Quando você elimina as menores amostras, né, você aumenta a média, certo? Então, a PDP, o fator filtro, é justamente para obter esse fator chamado Bin Hardening Factor, que é o fator de endurecimento do feixe. Tá? Então a gente obtém eles para todos os filtros. Né? Então tá lá mais uma representação gráfica do que é esse fator filtro, mas isso já foi explicado. A gente tem o perfil do feixe com filtro, que é diferenciado. Então, onde a gente tem a borda mais grossa do filtro, a gente tem uma maior atenuação. Se a gente tem uma maior atenuação, a gente tem uma menor intensidade de dose, tá certo? Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho uma figura de um tratamento radioterápico de meta na cervical do paciente. Tá? Como vocês podem observar, o formato de desenho da entrada dessa meta cervical, ele é bem inclinado, né? Bem inclinadinho, né? Quando tem esse formato inclinado, já é um pré-requisito para você colocar o filtro. Então, o que acontece aqui fisicamente? Né? Eu fiz 3 linhas, né? Essa linha azul, a linha amarela e essa linha branca. Né? Se você reparar, aqui eu tenho menos tecido aqui em amarelo do que em branco. Mas eu quero que a mesma dose que chegue aqui seja a mesma dose que chegue aqui, certo? Nesse tratamento. Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para que isso seja possível? Eu preciso atenuar muito mais aqui do que aqui em cima, correto? Então, eu vou colocar o posicionamento do filtro com a cunha grossa voltada para a parte de baixo, para que isso seja possível. E deste lado a gente vai ter a mesma coisa. A gente tem que aqui tem menos tecido e aqui tem mais tecido, mas eu quero que a intensidade de dose que chegue aqui seja a mesma que chegue aqui. Então eu vou ter que colocar o filtro com a cunha grossa voltada para este lado aqui. Vou ter que bloquear mais a radiação aqui do que aqui, para que chegue a mesma dose aqui, porque aqui eu já tenho excesso de tecido. Você vê que o filtro ele fica menos espesso à medida que eu vou indo para cá para cima, tá certo? Então é assim que funciona o filtro. Como eu tinha falado para vocês antes, essa questão do endurecimento, ela é muito presente no radiodiagnóstico, onde a gente tem um espectro da curva de raio-x, e aí a gente vai colocando as filtrações, por exemplo, nesse caso de alumínio, né? 2 milímetros de alumínio, 4 milímetros de alumínio, 6 milímetros de alumínio, e aí o espectro de raio-x vai modificando, mas lá onde você tem as menores energias, você percebe que elas vão sendo bloqueadas, então você aumenta a média. O feixe cai um pouco a intensidade, porque você está colocando, na verdade, um atenuador ali também. Então,
o Beam Hardening Factor, como eu tinha falado anteriormente para vocês, é a razão entre as PDPs com filtro e sem filtro. A gente tem aqui a medida do fator filtro, né? Essa medida do fator filtro, ela deve ser verificada anualmente para ver se as medidas respondem com a medida do primeiro comissionamento, do seu primeiro baseline. Não deve divergir em mais de 3%, certo? Ou se for o protocolo do TG42, é 3%. Se for do TG40, é 3%. Se for do TG142, aí é 2%. Aí tem que ver qual dos dois protocolos que você vai adotar. Mas, se o seu serviço tem MRT, as tolerâncias devem ser mais baixas. Então, basicamente aqui é a mesma coisa. Você vai ter um campo 10-10 na profundidade de 10 centímetros, uma dose monitor de 50 mil. E aí você vai ter essas medidas aqui, que são as medidas sem filtro. Então, essas medidas vão sempre ficar no denominador, tá correto? E você vai fazer todas as medidas com o filtro. Aí você, na verdade, você faz duas medidas e a média aritmética. Você faz a medida com o colimador a zero, na posição 1, e com o colimador a 0 graus na posição alta. Então você vai pegar o filtro e vai medir. Então você vai colocar o filtro de um lado e vai medir de novo. Tá certo? Basicamente é isso. Então você vai fazer essa medida com todos os filtros e você verifica que a integridade ali do acelerador tá legal. Então, fomos de fator filtro, de fator bandeja, e agora vamos para o comissionamento do feixe de elétrons. O comissionamento do feixe de elétrons é a mesma coisa praticamente do comissionamento de fótons, sendo que a gente não vai usar abertura de colimadores. Não se usa abertura de colimadores em elétrons. Se usa os chamados cones. Quando você colocar o cone no slot do acelerador linear, ele automaticamente vai fazer uma abertura de colimador. E não vai atrapalhar em nada nas suas medidas. Certo? Então a gente tem a PDB, que é o percentual de dose profunda, né? E a curva de elétrons, ela é bem característica, tá? Você vai fazer para as aberturas por cone 6x6, 10x10, 10x6, 15x15, 20x20, 25x25. A característica da curva de elétrons é que quanto maior a energia, maior este ombro que a gente vai ter. Isso é uma característica da energia. E o elétrons também tem a seguinte característica: quanto maior a energia, né, à medida que você vai aumentando, você aumenta essa dose de entrada, a dose na pele. Tá certo? É uma coisa que tem que ter cuidado, porque para tratamentos superficiais, se você colocar uma energia muito alta, você vai ter que admitir que ali na pele já vai chegar algo forte, né? Ela tem uma caída, também tem uma caída abrupta, né? E no final tem essa cauda, né? O nome dessa cauda é cauda Bremsstrahlung. A cauda Bremsstrahlung, fisicamente, ela tem a definição do fato que os elétrons, quando você coloca a modalidade de elétrons, você tira o alvo do acelerador. Então, o que é produzido ali pelo filamento, pela Alcan, que insere os elétrons lá, vão ser os elétrons da guia de onda, que vão viajar, vão chegar numa velocidade próxima da luz e não vai ter nada para colidir ali no meio.
O que tem é que ali no carrossel, no flattening filter, tem a chamada folha espalhadora. A folha espalhadora é justamente para deixar aquele o perfil, né, mais uniforme. Essa que é a função da folha espalhadora. Então, naturalmente, esses elétrons eles vão colidir por Brenner-Strahlung com um colimador primário, com um colimador secundário, com outras partes do acelerador que são muito densas. Então, nessas partes vai ser produzido o quê? Fótons de Brenner-Strahlung. Só que você não vai tratar o paciente com fótons, você vai tratar com elétrons. E se você tem fótons sendo produzidos, isso na verdade é uma contaminação do feixe. Mas é uma contaminação do feixe que você não pode eliminar. Como que você vai eliminar o colimador primário de um acelerador linear? Não tem como. Como você vai tirar o colimador secundário do acelerador linear? Não tem como. Então, quanto maior a energia, maior é a probabilidade de você ter essa contaminação do feixe devido ao Brenner-Strahlung que é produzido em outras partes densas do acelerador linear. Tá certo? Se for com relação à energia, eu estou mostrando para vocês que à medida que aumenta a energia, aumenta esse ombro da curva, né, indicando que uma maior energia pode atingir uma maior profundidade. Mas isso tem seu preço, né? Que ali você tem uma densidade de ionização mais alta ali na pele, né? Então tudo isso depende da profundidade e da localização da tua lesão, ok? E aqui eu mostro para vocês as curvas de PDP o cone pode ser chamado tanto de aplicador quanto cone, mas a gente chama na radioterapia a gente chama de cone. Então a gente tem aqui para o campo 15-15 diferentes energias de 6, de 9, de 12, de 15, 18, 20 e 22 MeVs. O que você observa é que para essa energia de 22 MeVs, a contaminação devido ao Brenner-Strahlung ela é muito mais proeminente do que as outras, indicando que quanto maior a energia, maior é essa probabilidade de produção de Brenner-Strahlung em outras peças muito densas no acelerador linear. Bom, então fomos de PDP, do feixe. No fator cone. No fator cone você seleciona o cone padrão, que pode ser o 10-10 ou 15-15, depende do serviço de radioterapia. E quando você selecionar esse cone, ele vai se tornar o padrão. Não é que esse cone seja o 10-10. E aí todos os outros fatores vão sair em relação ao cone 10-10. Então é isso, pessoal. Mostrei para vocês algumas das principais particularidades do acelerador linear. O comissionamento é fundamental na fase de implementação do acelerador linear. E apesar da gente ter o Golden Mean Data, o que é o Golden Mean Data? É o conjunto de dados padrão do fabricante do acelerador linear, que já são dados pré-inseridos ali no sistema de planejamento. Esse Golden Mean Data é o seu policial, né? Você vai medir, mas já tem os dados inseridos lá. E quando você for alimentar a máquina, o Golden Mean Data é justamente para te dizer se não tem nenhum absurdo ali no meio das medidas que você realizou. Mesmo você fazendo tudo isso, confiar cegamente no sistema de planejamento é um erro, é um computador.
computador está suscetível a erros, né? Porém, uma baixa confiança no sistema de planejamento gerará uma insegurança na equipe multiprofissional. Imagina você ficar falando para todo mundo: não confie cegamente no que você está vendo, não confie cegamente no que você está vendo. Se você comissionou, se você alimentou, se você faz os controles de qualidade e tudo está batendo, tudo está certinho, por que não ter uma confiança grande no sistema que você está usando? E as pessoas só vão ter confiança no sistema se você disser para elas que o sistema é íntegro, certo? Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês sobre comissionamento. Espero que eu tenha sanado muitas dúvidas e fico feliz aí em vocês terem finalizado mais esse módulo. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar.